Olha, nós convidamos hoje a mestre em educação, a professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Michelene Moraes. Está acontecendo uma pesquisa nacional sobre preconceito e violência na escola. Um assunto, claro, que preocupa aí todo o país, não só aqui no Mato Grosso do Sul, não só aqui em Campo Grande. Professora Michelene, qual o motivo dessa violência que vem se desencadeando nas escolas do Brasil, envolvendo dessa forma alunos de ambos os sexos, e a importância dessa pesquisa que está sendo realizada no nosso país? Bom dia, é um prazer recebê-la aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marcos. Bom dia, Sérgio. Agradeço o convite, né? Eu faço parte, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, faço parte de um grupo de estudos e pesquisa, o GEP, Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia e Educação. E essa pesquisa, ela é uma pesquisa encomendada pelo MEC para as entidades representativas, né, da psicologia, Conselho Federal de Psicologia, a ABRAPE, a BEP. Por quê? Nós realmente presenciamos um número muito avolumado, né, de violência nas escolas. Só que o que a gente tem que pensar? Que a violência, ela não é um fator exclusivamente que reina na escola, mas sim na sociedade como um todo, né? A violência escolar é um reflexo de todos os problemas conjunturais que está acontecendo na sociedade. E essa pesquisa encomendada pelo Ministério da Educação a essas entidades representativas na psicologia tem como objetivo, primeiramente, fazer um mapeamento da situação da violência e do preconceito nas escolas, tá? A partir desse momento que a gente ter esse mapeamento, saber quais são as situações de enfrentamento, como que nós podemos estar, então, a partir desse momento, propondo políticas de enfrentamento para essa realidade que nós estamos presenciando nas nossas escolas. Como você bem pontuou, isso não é um caso assim, isolado aqui em Mato Grosso do Sul, mas o Brasil inteiro está sofrendo, né, esses tipos de situações dentro do ambiente escolar. Essa pesquisa é composta, integra a pesquisa 50 professores das universidades federais do Brasil. É um mapeamento em todas as regiões e em todos os estados brasileiros, onde nós estamos fazendo, aqui na nossa região, região Centro-Oeste, a Universidade Federal de Mato Grosso e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul são as responsáveis por esse mapeamento. Sim. A Universidade Federal de Mato Grosso é a universidade responsável como gestora do projeto a nível nacional, e são ações que nós estamos desenvolvendo justamente para estar propondo, né, obviamente, após o resultado dessa pesquisa, formas políticas de enfrentamento a essa situação. Professora, eu notei, tenho notado, e acho que a senhora também deve ter notado isso, que essa violência cresceu muito, né? Se acentuou demais, a partir da utilização dinâmica e até exagerada das redes sociais. Então sempre acontece. Há alguma relação da violência com rede social ou é coincidência? Olha, a gente pode dizer que sim, que há relação, porque uma pesquisa desenvolvida pelo Unesco, falando sobre o problema da violência no Brasil, aponta essa situação com fatores externos e fatores externos. Então, os fatores externos, né, os fatores externos vinculados à violência na escola, os meios de comunicação de massa, as desigualdades sociais, a exclusão social, sexual, né, e racial também, a questão do tráfico, o aumento das gangues. Então, esse meio de comunicações de massa, de certa forma, está incitando muitas vezes os adolescentes, as crianças, a práticas de atos violentos. Eu costumo dizer que hoje em dia as nossas crianças e adolescentes, elas estão sendo muito mais formadas pela mídia do que pelos próprios pais e do que pelos educadores. Nós, na escola, temos 4 horas para passar com essas crianças, e o restante dessas horas, e muitas vezes as horas que essas crianças estão na escola, elas estão lá acessando, né, o celular, o notebook. Então, nós temos que ter esse cuidado com a formação dessa criança. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que estar pensando qual é o papel da escola dentro da sociedade, qual é a função social da escola. A gente sabe que todo ato, que a educação é um ato civilizatório, então é um ato civilizatório da criança dentro dessa sociedade. Então, até que ponto nós, enquanto escola, enquanto sociedade, estamos formando essa criança para uma cultura da paz, para uma cultura da não violência. Agora, a gente colocar toda a responsabilidade em cima dos meios de comunicação de massa, nós estaremos caindo também numa falácia. Porque eu acho que quando a gente pensa em violência, a gente tem que estar pensando em todos os problemas estruturais que vivenciamos e presenciamos na sociedade. A escola é uma instituição social, então, obviamente, se a gente vive um problema conjuntural, né, dentro dessa estrutura social maior, esses problemas vão estar refletindo aonde? Dentro da escola. Agora, é claro que a escola tem um papel fundamental, né, dentro desse processo de fomentar uma cultura da paz. Eu acho que muito mais do que a gente destacar, se existe um culpado, se existe um meio, né,
de provocação maior, incitamento maior dessa violência, a gente tem que estar pensando também em formas, em estratégias de enfrentamento dessa violência, não só dentro da escola, mas também dentro da sociedade como um todo. Agora, professora Michelene, mesmo sem o resultado ainda, né, dessa pesquisa, o que é que pais e filhos podem fazer? E uma outra pergunta, jogos violentos também, é o que parece que as crianças mais gostam. Você vê garoto de 7, 8 anos, acho que é Xbox que chama, um joguinho que eles é o dia inteiro. Eu tenho o filho de um amigo meu de 7 anos de idade, a gente sai à noite, ele está com aquele joguinho, a gente conversando num restaurante ou em qualquer outro lugar. Então, as pessoas, essas crianças gostam muito, né? E principalmente quando existem aqueles jogos violentos, com muito sangue, né? Muita luta. Acho que isso também é preocupante, não é? Isso é preocupante, sim, Marcos. Agora, veja só, nós temos várias pesquisas no Brasil, né, no mundo afora, falando sobre essa influência dos jogos, principalmente dos jogos violentos, para criança e para adolescente na sua formação. Agora, existem pesquisas que apontam que realmente tem uma relação muito direta, e existem outras pesquisas que dizem que não tem relação direta. Eu acho que a gente tem que estar pensando no seguinte ponto: a agressividade, ela faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? Em todo o nosso processo de desenvolvimento, a gente experimenta e experiencia situações, né, de agressividade. Agora, a gente costuma dizer que o ser humano é um ser de conflitos. Nós vivemos conflitos constantemente, não só conflitos que geram, né, situações de violências agressivas extremas, mas conflitos, por exemplo, que roupa que eu vou colocar, eu vou sair, eu vou dormir um pouquinho mais tarde ou não. Quer dizer, vários tipos de conflitos que interferem principalmente nesse próprio desenvolvimento psicoemocional nosso. Tá? Então, a questão dos jogos, né, é uma questão que nós, enquanto educadores, pais, devemos assim tomar bastante cuidado e perceber até que ponto isso está influenciando negativamente no desenvolvimento harmonioso e integral da minha criança, né, do meu filho, do estudante que está sob a minha responsabilidade. Tá? Tem crianças e tem pesquisas que apontam que isso não interferiu. Né? Como eu estou falando, não existe uma só causa, existem relações, né? E cada ser humano é particular, né? Tem a sua subjetividade. Então, como cada um vai internalizando, vai se apropriando dessas condições sociais, né? Dos jogos, de uma reportagem, de uma violência, do sofrimento, né? Ou de uma prática de um bullying, é particular de cada um indivíduo. Então, cabe a nós, pais, educadores, estar, né, prestando mais atenção, ter um diálogo aberto, observar as condutas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para ver de que forma nós podemos estar interferindo positivamente no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. A senhora indica objetivos permanentes aí, né, para se combater a violência. Mas a violência hoje, né, pelo menos o que a gente vê através da mídia, e não é só em Campo Grande, em todas as partes do Brasil e do mundo, ela está chegando a um ponto aparentemente incontrolável. Que solução imediata a senhora daria para se encaminhar, um combate mais efetivo à violência? Você falou uma palavrinha-chave, situações incontroláveis. Parece que nós estamos realmente chegando a uma barbárie, né? E vivenciamos essas situações de muita violência. Duas situações, dois fatos atualmente que estão mais presentes. Aquela senhora que foi, né, que sofreu espancamento, sofreu linchamento por conta de uma veiculação na mídia social, né? Quer dizer, foi morta por engano. Isso é uma situação intolerável, né? Sim. E esse pai que entra dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula e bate na cara, no rosto de uma criança de 12 anos. Então são situações... Por um conflito entre o filho dele e duas crianças, né, e um adulto interferindo. Então, quando você fala, são situações permanentes e formas permanentes de realmente de atuar com medidas, né, de prevenção. Eu invisto nas relações interpessoais, né? Na formação de canais, de aberturas, de diálogos. Por quê? Nós precisamos realmente fomentar uma cultura da paz. Agora, a gente tem que estar pensando nessa concepção e na visão adultocêntrica do mundo e de ver as situações e as relações da criança e do adolescente dentro da sociedade. Por quê? Nós vivemos situações de violência praticadas pelo mundo adulto. E são essas práticas desse mundo adulto que interferem na constituição, né, desse desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então, é o adulto,
a criança. Agora, o que subentende-se que esse adulto é o ser responsável, ele já passou por várias outras etapas da vida, pela infância, pela adolescência, então ele teria maturidade suficiente, ele deveria ter o discernimento de saber como trabalhar, que tipos de atitudes, né, quais exemplos que eu vou dar para o meu filho, para as nossas crianças e adolescentes do nosso país, para que eles não desenvolvam atitudes violentas, né, e que chegam a esse extremo, a essas condutas extremas. Então a gente realmente fomentar essa cultura da paz, trabalhar as relações interpessoais, respeitar o outro. O grande problema que eu vejo também na nossa sociedade é que tudo que se refere à criança e adolescente é sempre de menor valorização, né? A questão do menor de idade está implícita a questão do menor, né, dentro da sociedade. Então, por exemplo, quando a gente fala, os professores hoje estão apanhando, os professores não têm uma valorização dentro da sociedade. Mas por quê? Com quem esses professores trabalham? Quem esses professores formam? A criança e o adolescente. Então, como a sociedade reconhece e valoriza essa criança e esse adolescente? Então, a partir do momento, acho que quando a sociedade passar a valorizar a criança e o adolescente como um ser completo, a gente costuma dizer a criança é o futuro do amanhã. Não, a criança é o hoje. O adolescente é o hoje. Nós temos que preocupar com essa formação hoje. Então, quando a sociedade se preocupar com a formação dessa criança hoje, desse adolescente hoje, do seu desenvolvimento hoje, ele passar a reconhecer aquele sujeito que trabalha a formação dessa criança, desse adolescente, que é o professor, aí sim a gente vai ter o quê? Atitudes mais democráticas, mais favoráveis a esse pleno desenvolvimento e essa forma muito mais harmoniosa e solidária de a gente viver na sociedade. Tá? A pedagogia institucional diz que a gente trabalhar os 4 L's, a gente muitas vezes consegue promover situações, né, que vão desenvolver a cultura da paz. Né? A lei, a gente pensar na lei como relações de convivência, relações em que realmente o coletivo estipula, né, as normas, as condutas, as posturas de se viver dentro dessa sociedade. Tá? A liberdade, a minha liberdade, né, termina, a gente sabe disso, nossos pais desde pequenos nos ensinam, termina quando começa a liberdade do outro. Então, respeitar o espaço do outro, respeitar o lugar do outro, é o lugar de reconhecimento, é a questão da identidade. Hoje em dia, e há muito tempo, os próprios educadores, pesquisadores dizem, a criança dentro da escola, ela passa a ser um número. Então a gente fala, os adolescentes são rebeldes, os adolescentes estão, né, depredando. Quem é um adolescente? Quem é a criança dentro da escola? É um número de chamada? Ele tem um nome, ele tem uma identidade. Então a gente reconhecer essa identidade, a gente reconhecer o lugar dessa criança dentro da escola, dentro da sociedade também, porque a gente não pode focar também o problema só dentro da escola. Claro. Né? E a própria questão da relação das linguagens. Por quê? Porque o reconhecimento desse ser é sua própria condição existencial que vai realmente fazer com que ele possa se inserir e se desenvolver plenamente. A escola tem o papel de desenvolver o cidadão. A própria LDB coloca lá, é dever da família e do Estado. Né? A questão do desenvolvimento da cidadania e da preparação para o trabalho. Agora, o desenvolvimento da cidadania não é só quando ele for um adulto, mas é agora, nesse momento que ele está vivenciando essa fase, essa etapa importante da vida dele. Agora, professora Michelene, o distanciamento da família pode ser um dos motivos dessa violência, porque antigamente, olha, ninguém come na hora almoço, janta, todos sentados à mesa para a família, ali, pai, mãe, os filhos. Hoje não, cada um serve seu prato, um vai para a sala, o outro vai para o quarto, o outro almoça ou janta, de repente, lá no fundo da casa. Então, nem aquele momento de comunhão, o almoço, o jantar, aquela conversa, parece que já não existe mais entre a família. E, de repente, isso também faz com que esse distanciamento possa aí gerar um motivo dessa violência. Sim, eu acredito, Marcos, acredito porque, como você próprio colocou, agora, cada um hoje em dia no seu quadrado. Né? Antigamente nós tínhamos a sala. Se a gente pensar na própria estrutura, na própria arquitetura das residências, né, era uma estrutura horizontal, você tinha sala, quartos, cozinha. Você passava, né, da cozinha, transitava para o quarto, sala de jantar. Então, de certa forma, a família tinha realmente essa comunhão e essa participação na vida de cada um. Sim. Era um telefone para a família toda. Hoje em dia, cada um tem 2, 3, 4 celulares, cada um filho tem a sua televisão, tem o seu computador dentro do seu quarto e se tranca ali dentro do seu quadrado. Então, quando a gente fala investir nas relações interpessoais,
pessoais é realmente investir, né, nessa relação a partir também da família, que quando a gente coloca é dever da família do Estado, então essas duas instituições ela tem o dever de estar resguardando todo esse pleno desenvolvimento. E a convivência harmoniosa, a abertura de diálogos, né, a construção dessa subjetividade. Então a família tem um papel fundante dentro do desenvolvimento dessa criança, né. Se nós pensarmos hoje, e a gente não pode também só culpabilizar a família, por quê? A mãe hoje em dia trabalha, o pai hoje em dia trabalha, tem muitos adolescentes que também trabalham para garantir e ajudar no sustento da casa, da família, mas o que a gente tem que estar investindo e pensando em outras formas de convivência. Nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista, que é a competitividade, né? É cada um tentando garantir o seu, é cada um buscando só para si e esquecendo do outro. Então a convivência, a comunhão, compartilhar, né? O convívio, comunidade, de estar junto, compartilhar, né? Significa não só compartilhar poder, status, bens materiais, mas compartilhar também sentimentos, né, que dizem muito mais respeito à especificidade e à integridade daquilo que é o ser humano, né, princípios, valores que muitas vezes hoje estão sendo deturpados na nossa sociedade. Hoje em dia o mais importante é ter do que o ser. A gente julga o outro pela aparência, não por aquilo que ele traz. Vivemos numa sociedade da mídia, né? É a imagem que importa. Então a gente esquece realmente daquele ser ali. Então a família tem uma importância fundamental. Aproximar. Poxa, muitos pais, a gente parar para pensar, que exemplo que esse pai está dando para o seu filho? Como que ele vai falar assim, né? E a gente sabe que muitos pais falam, não, bateu, revida. Se você não bater na escola, você apanha aqui dentro de casa para você aprender a ser homem, para você... E você falou a questão das meninas, que hoje em dia também o número de violência é muito grande, né? Esse exercício desse poder, porque se a gente for fazer uma análise antropológica, social, política, né? Pega uma novela, que é mais evidente é sempre o vilão, é sempre o bandido, é sempre aquele personagem má. Por quê? Porque isso incita um certo poder, né? E de certa forma a própria sociedade capitalista, isso está dentro, né, do desenvolvimento da própria humanidade, essa relação de poder, de eu posso, eu quero mais, né? Então a gente tem que desconstruir essa cultura. Quando a gente fala de violência, a gente sempre pensa no quê? Em destruição, em desvalorização de valores, desvalorização da pessoa, do ser humano. Então para a gente combater isso, né, prevenir essas formas de violência, a gente pensar numa postura de construção. Então, construir relações mais saudáveis dentro da família, né? Eu acredito que não é perder tempo com os filhos, mas você ganhar tempo de vida, porque se hoje você não compartilha momentos com sua criança, com seu adolescente, depois você vai perder, né? Ou você vai compartilhar momentos com essa criança, com esse adolescente, cumprindo medidas socioeducativas, né? Levando, sei lá, algum tipo de gênero alimentício, fazendo uma visita para o seu filho, já em vida adulta, dentro de um presídio, dentro de uma cadeia. Então, o que é que nós queremos para nossas crianças e para os nossos adolescentes, né? É realmente fomentar uma cultura que possa prevenir esses atos de violência. Então a família tem um papel fundamental. Agora é aproximar família e escola. Professora, do ponto de vista pedagógico, né, a questão da maioridade penal de 18 anos e tal, que importância tem isso, né, no debate e no contexto da violência entre estudantes? Não vai resolver o problema. Redução da maioridade penal no Brasil não vai resolver o problema, como já não resolveu em vários países que adotaram essa redução. Isso é pesquisa, é estatística, são dados comprovados, né? A questão que eu vejo aqui no nosso país é a questão, muitas vezes, da própria influência da mídia, né? E de reducionismos, de mensagens, né, de reducionismo de situações para resolver hoje. É um pragmatismo. O que a gente tem que atacar é quando você fala assim, em termos pedagógicos, é realmente pedagogia, é realmente educação. O que acontece com a questão da violência? A gente fala violência e agressão física, né? A gente tem várias formas de violência, mas a mais latente é a agressão física, a agressão verbal. Mas existe a violência simbólica, existe aquela violência velada. Existe violência quando, por exemplo, o pai fica de madrugada, dorme na fila da escola para garantir uma vaga para os seus filhos. Existe violência quando essa criança tem um direito negado de não poder pagar uma passagem, um transporte público para ir no cinema. Existe violência quando essa criança, esse adolescente, não tem dinheiro para pagar uma entrada de teatro. Existe violência na sociedade quando essa criança ou esse adolescente tem, né, o caminho da escola até sua casa, falta de iluminação pública.
Então, nós praticamos diversas formas de violência cotidianamente. E a gente não percebe essa forma de violência. Por quê? Porque hoje a gente vive a banalização da violência na sociedade, pelas suas diversas formas e expressões. Então, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista social, político, do ponto de vista do sistema de saúde pública mesmo, a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da violência no Brasil. O que resolveria o problema de violência no Brasil era realmente situações de enfrentamento por parte do Estado para reduzir, né, essas diversas formas de violência. Investir na formação dos pais, investir na formação das crianças, investir na escola, investir em saúde, investir em segurança pública, lazer, transporte público, quer dizer, direitos que são garantidos pela nossa Constituição Federal e que a gente sabe que muitas vezes, a maioria das vezes, é negado, infelizmente. Bem, nós conversamos com a mestra em educação, professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Michelene Moraes, que veio para falar a respeito aí de uma pesquisa nacional sobre preconceito e violência na escola. Quero agradecer a sua participação e dizer que nós voltaremos ainda a esse assunto, já é a nossa convidada, para falar também sobre essa pesquisa com relação ao preconceito. Como nós não temos mais tempo, uma outra oportunidade, mas muito obrigado pela presença aqui no Tribuna Livre, professor. Eu que agradeço e estamos à disposição e abertos a todo tipo de contato e diálogo. Muito obrigado.